Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Lucas capítulo 20, versículo 34, que diz: E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamentos, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Já no livro de Marcos, nós vamos ler só um pedacinho aqui para os irmãos, capítulo 12, rapidinho, só para os irmãos entenderem que os discípulos escreveram esses livros, uns com mais detalhe, outros com menos detalhe. Então é interessante nós recorrermos aos livros para nós entender melhor, tirarmos mais proveito, né? Em Marcos 12, versículo 24 e 25 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Amém? Essa resposta de Jesus foi por conta de que os saduceus citaram um caso que houve no passado e que a lei mandava uma obrigação. Por exemplo, se uma mulher casasse com um homem, não tivesse filho e ele viesse a morrer, o irmão do seu marido, seu cunhado, teria que se unir com ela para gerar filho ao defunto, ao morto. Não vou explicar o significado disso, é muito maravilhoso. Eu já expliquei isso há muitos anos aqui, mas os irmãos, pelo tempo, já devem ter esquecido. Então, irmãos, eles disseram que houve uma mulher que casou, seu marido morreu, o irmão do seu marido a tomou, e assim eram 7 homens e nenhum deles gerou filho com ela. Aí eles fizeram essa pergunta: na ressurreição, de quem essa mulher vai ser a mulher? Já que os 7 a possuíram. Então Jesus deu esta resposta: quem for digno de alcançar a vida eterna. Irmãos, a vida eterna, ele está falando de algo precioso. É o que ele veio dar à humanidade, a vida eterna. Ninguém alcança a eternidade, a imortalidade. Ele disse lá no livro de Marcos, né? Marcos, no caso, detalhou esta palavra: serão iguais aos anjos de Deus. Já não podem mais morrer. O que ele quis dizer? Aqui se casam porque as pessoas morrem, então tem que gerar filho, vindo, vai gente, nasce gente, vai gente, morre gente e nasce gente. Mas nos céus não existe mais morte, então não tem a necessidade de reprodução. Assim também o sentimento para um casal se unir não vai existir mais. O que atrai um casal? Porque as mulheres dos céus serão como anjos, não serão mais mulheres com seio, com aparência de mulher, com beleza de mulher. Terão uma beleza maravilhosa, porque nos céus nós não teremos essa feição que nós temos aqui. Hoje, né, cada um se arruma de um jeito, né? Mas lá nos céus todos serão prontos, arrumados eternamente. Ninguém vai para o espelho pentear cabelo, passar
alguma coisa para ficar a pele mais bonita. Lá a pele de todos serão bonitas, não serão iguais que vocês têm. Nem o cabelo que vocês têm, nem a fisionomia que vocês têm. Eu já expliquei isso para os irmãos, mostrei aqui. Nem o nome que vocês têm, vocês não terão lá em cima. Nós receberemos um nome único, não repetido. Cada um terá o seu próprio nome. Isso tudo está escrito. É uma maravilha muito grande. Eu começo a falar nisso, eu me alegro, porque o meu desejo é estar lá. Não existe nada bonito nesse mundo que se compare com a beleza, o lugar de prazer e de alegria que nós vamos desfrutar. Esse desejo de sexo, que leva o homem à prostituição, o adultério, a fornicação e outras coisas mais, isso não vai existir. Deus colocou estes desejos para o homem e a mulher se atraírem e se unirem e gerarem filhos. Porque, não vou falar desse assunto, das almas que têm que nascer. Bom, deixa para lá, esse é outro assunto muito complexo. Então, irmãos, os saduceus eram uma linha de religião que não batia muito com os judeus que guardavam a lei de Moisés, aqueles mais conservadores. Então existiam os saduceus, fariseus, herodianos, e uma turma de os essênios, e existiam várias religiões, não igual hoje com esses nomes que criaram, não tinha nome, eram apelidados, como os discípulos de Jesus foram apelidados de cristão. A palavra evangélico não existe na Bíblia, por isso que eu já disse para vocês, não sou evangélico, não me chamo de evangélico, eu sou um cristão. Porque evangélico hoje tornou-se uma coisa assim, desculpa, muito comum. Todo mundo é evangélico e as pessoas não são diferentes do mundo, e sabe, muito diferentes. Prefiro ser chamado de cristão, seguidor de Jesus. Então, uma dessas facções judaicas fez essa pergunta para Jesus, e Jesus deu essa resposta. Serão como os anjos. Os anjos não têm órgãos genitais, não têm esse desejo. Eles não têm desejo por café, comer churrasco, beber Coca-Cola, fumar um cigarro, nada disso. É uma imaginação tola de muitos pastores e pregadores achar que anjos tiveram atração sexual por mulheres. Então, foi gerado o gigante. Mentira. Gênesis 6. Abram aí, por favor. Eu falo que é mentira porque o diabo tem confundido a mente de uns líderes que não prestam atenção nas escrituras, sabe, irmãos? Parece que não tem a unção divina. Gênesis 6 diz assim: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar, esses homens aqui não eram os que temiam ao Senhor. Eu vou logo explicar. Estes homens eram descendentes de Caim. Não eram homens, todos os homens, e os filhos de Deus eram anjos. Não tem nada a ver. Preste bem atenção. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Filhas. Viram os filhos de Deus, não eram anjos aqui. Porque nós lemos lá que anjos não se casam, não se dão em casamento. E eles não têm esse poder de criar e procriar, eles não têm, e não podem, e nem podem. O único criador é Deus, ele não criou anjo namorando mulher. Isso não existe. É uma concepção errada de interpretações que escreveram até no passado livros, como o livro de Enoque, falando sobre os Nefilins e outros nomes de gigantes. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não eram anjos. Anjos, como nós lemos lá, eles não se casam, não se dão em casamento. Mesmo os anjos caídos, mesmo os demônios. Porque se fossem demônios, eles estariam fazendo isso até o dia de hoje. Criando um ser meio demônio e meio natural. Não pode, não existe. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos não foi os 120 anos que Noé demorou para construir a arca. Vocês não se confundam com isso. Quando Deus falou com Noé, ele tinha 500 anos. Quando o Senhor trouxe o dilúvio, Noé entrou na arca 7 dias antes, Noé estava com 600 anos. Então, ele deveria estar com 620 anos, se fosse por isso aqui. Isso aqui foi o número de vida que Deus foi
diminuindo do homem, por causa da sua maldade e malignidade. Deus foi diminuindo para 120 anos. Ainda que mais tarde, posteriormente, ainda teve homens que alcançaram a idade avançada. Mas o normal foi para 120. Depois do Salmo, 80. Mas uns passam dos 80, mas é só um bagaço, né? Vocês sabem disso. Eu já estou com 62, já não estou aguentando muita coisa. 70 é a idade normal. Passou de 70, enfado e canseira. Não tem que não vem. Não adianta não. Quero ver o cidadão com 80 anos, eu ainda pulo, né? Faço umas coisas, mas quero ver, irmãos. A carne não aguenta. Deus diminuiu. Deus tirou o poder. Ele que tira, ele que dá, ele que tira, ele faz o que quer, né? Então disse o Senhor, eu já li aqui. 4. Havia naqueles tempos, olha só, não foi quando os filhos de Deus se relacionaram, que eles dizem que foi anjo, aí nasceu esse gigante, presta bem atenção no texto. Havia naqueles dias gigantes, havia na terra, e também depois, olha só como é que a palavra está falando, também depois, quando os filhos de Deus entraram, se relacionaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Então ele está dizendo aqui, o narrador está dizendo que havia gigante antes, havia antes e depois da mistura, antes e depois, que os filhos de Deus se relacionaram com a filha dos homens. Agora esses filhos de Deus são os descendentes de Adão, 7 em diante, porque Deus nunca gostou de mistura. Um cristão, uma moça cristã casar com um rapaz que não é cristão, vai dar problema, vai dar confusão. A Bíblia diz que 2 não andarão juntos se não estiverem de acordo. É tão bom uma pessoa ter acordo um com o outro, ter o mesmo raciocínio, seguir a mesma meta, a linha de raciocínio, vai dar bem, Deus vai abençoar. Um rapaz que fica né, olhando para as moças lá de fora, termina o quê? Se dando mal depois. O bom é fazer o que Deus sempre orientou. Esaú, ele casou com mulheres amonitas, moabitas, e aquilo foi uma tristeza para os seus pais. E ele saiu então da bênção de Deus. Já o seu irmão, o Jacó, ele foi justamente levado para casar com uma das mulheres de seu tio, né? Isso mesmo? Labão. Deus mostrou desde o princípio, o bom é o homem e a mulher se casarem no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, porque o mal, nenhum dos cônjuges pode levar o outro ao pecado. E vem as tribulações, as tristezas, os filhos divididos, isso tudo ocorre na nossa sociedade mesmo. Até mesmo uma pessoa que não é religioso, mas lá fora tende a casar com pessoas com um raciocínio diferente, ou um QI completamente estranho, dá problema. Dá problema. Agora, quando os dois se dão bem, se combinam, em tudo, aí a bênção vem sobre o casal. Então é só isso aqui que eu queria mostrar. Agora, se vocês querem saber que não foi 120 anos que demorou, irmãos, preste atenção que Noé, por exemplo, capítulo 5 aí em cima, 32, e era Noé da idade de 500 anos e gerou a Noé Sem, Cão e Jafé. Noé gerou 3 filhos quando ele tinha 500 anos. Quando ele entrou na arca, esses filhos já estavam com as suas mulheres. Então ele começou a fazer a arca muito depois. Passou um tempo. Quer ver uma coisa aqui? Noé e sua família entram na arca. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. O versículo... Espera aí, só para os irmãos verem que fala aqui sobre os 600 anos que ele tinha quando entrou na arca. Versículo 6 do capítulo 7. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, ele não demorou 120 anos. Não tem. Deus falou com Noé, não foi do dia que ele fez 500 anos, não. A Bíblia diz que nasceram, era Noé da idade de 500 anos, e nasceu filhos e filhos. Ele nasceu 3 filhos, filhas não. Depois Deus vai e fala com ele, não se sabe quanto tempo depois da idade dele. Então a arca deve ter demorado uns 70 anos, não 120. Isso aí é outro assunto, não está nem dentro do que eu estou pregando aqui. É só para vocês
aproveitar e guardar isso. Não deixa ninguém enrolar vocês. E outra coisa, anjos. Anjos não se relacionam com mulher nenhuma. Isso não existe. Isso não existe. Eles não têm poder, não têm sêmen para gerar filho no ventre de uma mulher. Isso não existe. Não existe. Deus nunca permitiu isso. E lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que de um só Deus fez toda a geração dos homens na face da terra, de um só, de Adão, não de anjos. Se os anjos eles tivessem esse domínio, esse poder, eles eram deuses também. Mesmo os caídos, eles não têm. Irmãos, demônio, Satanás não criou nada, não pode criar nada. Ele induz o homem à maldade, à mentira, ao engano, à prostituição, mas ele não pode criar nada, criar uma árvore frutífera, nada. Isso é tudo de Deus. Ele é o Criador. Se tem outro Criador, se tem outro anjo que faz gente, então tem coisa errada na Bíblia. Não existe, meus irmãos. Então, os que forem dignos de alcançar a vida eterna serão como os anjos, que não se casam e serão dados em casamento. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Esse versículo que Deus me chamou a atenção numa madrugada. Olha aqui, mais um versículo para você combater. Porque Deus me levantou para ensinar, instruir e preparar os irmãos para o arrebatamento que está chegando aí e para a vida eterna. E muitos pastores não estão preparando o povo para o arrebatamento. Não estão preparando o povo o que está acontecendo. Não estão alertando o povo. Hoje mesmo uma irmã, que há muitos anos que eu não a vejo, eu tinha 27 anos, 28 anos, quando nós éramos jovens. Ela está com 62 como eu. Ela diz que a igreja dela não prega sobre a vinda de Jesus de jeito nenhum. Eu quase falei para ela, o que você está fazendo lá? Tem que pregar, irmãos. Aqui Jesus estava falando sobre a ressurreição, que os mortos vão ressuscitar como anjos de Deus. Nós não vamos ressuscitar mais com um corpo. É claro que quando Jesus vier reinar aqui na terra, nós vamos ter esse corpo aqui novamente, mas não sujeito à morte. Nós vamos vir com ele para reinar aqui durante 1000 anos. Haverá um reinado de Jesus sobre a terra durante 1000 anos. Mas depois que Deus terminar toda a obra terrestre, nosso corpo será como o dos anjos, será um corpo de glória. Quer ver uma coisa? Os irmãos podem abrir aí em Filipenses. Filipenses, rapidamente, já passou aí um minutinho. Não é? Colossenses. Filipenses 3, 20 e 21. Tem outras escrituras, Daniel capítulo 12, versículo 3. Mas vamos ler aqui. Todos acharam? Mas a nossa cidade está nos céus. Tem gente que diz assim, os testemunhos de Jeová dizem que não vão morar na terra. Bom, eles vão ficar na terra aí até terminar a terra. Mas a Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus. Está nos céus e ela vai vir desse lugar onde ela está nos céus para uma nova terra. Porque essa primeira terra, esse primeiro céu, vai passar. Apocalipse capítulo 21. Então a nossa casa está nos céus. E a nossa terra está nos céus. Aleluia. Está lá em Isaías. Aquele livro que Deus me deu, né? Que nós vamos habitar nas alturas. Nós vamos habitar nas alturas. Não vamos habitar aqui. Esse espaço aqui, essas galáxias, essas estrelas, esse sol, o sol, outros, se tiver outros sóis, né? Essa terra, isso vai tudo desaparecer. Vai enrolar como um vestido e vai aparecer a glória que está reservada para o povo de Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse aqui, já está abatido e morto, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas tem outras escrituras, não é? Tem Colossenses 3, versículo 4, tem Daniel capítulo 12, versículo 3, tem também na Epístola de João, né? Capítulo 3, diz assim, ainda não é manifestado, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele.
E Jesus, como é que ele apareceu para Paulo? Apareceu como uma luz tão tremenda, tão poderosa, que Paulo ficou cego na hora. É desse jeito que nós vamos ser. Um corpo de glória. Não teremos essas necessidades, não vamos comer carne, não vamos comer mais esse tipo de frutas daqui, essas coisas perecíveis, porque essas coisas são perecíveis, elas entram, parte dela tem que sair. Lá no céu não, o que você comer lá, que está escrito que tem uma comida escondida chamada maná escondido, você come e o seu corpo consome no seu corpo mesmo. Por isso que no céu não tem abominação, nem impurezas. É muito diferente, irmão. É completamente diferente do que nós entendemos e conhecemos aqui. Por exemplo, não existe noite, já falei isso para vocês, é um dia eterno, é um sábado. Os adventistas guardam sábado, muitos deles não sabem por que guardar o sábado, por que era um sinal entre Deus e os judeus. Eles não sabem, muitos deles não sabem, não tem a revelação divina. Não tem, porque Deus me deu há muitos anos. Por isso que está escrito no livro de Hebreus que para o povo, nós que entramos no repouso, no sábado, ainda tem um sábado, um repouso para o povo de Deus. E qual é o repouso que nós entramos? Jesus, vinde a mim todos vós descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o dia eterno, ele é a eternidade. Você entrou nele, ele em você, você entrou no sábado, já está descansando a sua alma. Mas ainda resta o repouso que vai cessar todo o labor, toda a luta, todo o trabalho. E lá nós teremos um corpo de glória, nós vamos desfrutar, cantar, louvar. Lá ninguém vai ensaiar, lá ninguém vai entrar em aula para aprender nada, porque quando sair daqui, nós já saberemos todas as coisas. É como se um novo programa já, aleluia, no nosso corpo eterno, vai ser colocado, já está colocado. Quando você deixar esse corpo aqui, você já recebe o seu corpo eterno, sabendo de tudo, conhecendo tudo, porque a Escritura diz, naquele dia, ninguém me perguntará, ninguém dirá, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. É muita Escritura, irmãos, é muita coisa para você estudar e aprender e gravar e guardar nesse miolinho de vocês aí. Mas precisa ler bastante, porque tem muita informação. A Escritura é cheia de informação a respeito do novo ser que vamos ser. Oh glória, aleluia. Oh glória. Aquele irmão Fabiano, outro dia ele veio com o filho dele, aquele rapaz quando era pequeno, ele disse que sonhou comigo, que eu estava no céu. Só que lá eu era chamado de um outro nome que ele não sabe. Eu falei, é o novo nome. Eu tenho o meu novo nome escrito no livro da vida. Ao novo nome lá na glória, é o meu, e os anjos cantam essa história, o pródigo rompeu. Ao novo nome lá na glória, meu novo corpo, eu não vou ser moreno, nem vocês vão ser branco, amarelo, moreno, preto, sei lá que corpo muitos têm. Nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Eu perguntei uma vez, já falei isso para você, por que nós não temos um novo nome? E o Senhor me disse, esse nome é o nome da carne que os vossos pais deram. Lá no céu não entra carne. E o novo nome é o nome da alma e do Espírito que o Senhor vai dar. E nós seremos semelhantes a Ele. Se nós somos filhos de Deus, filho tem que ser parecido com o pai ou com a mãe. Como lá no céu não tem mãe, vamos ser parecidos com o pai. Aleluia! Isso está escrito, irmão. Isso está escrito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.